Olá e sejam bem-vindos ao canal Articulando, meu nome é Bruno. Já se inscreve aí para dar uma forcinha no canal. Atualmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos é composta por uma maioria conservadora. 3 deles foram indicados pelo Donald Trump. Inclusive, houve uma polêmica muito grande com a indicação do juiz Kavanaugh, porque ele tinha acusações de estupro contra ele. E a mais recente, a Amy Barrett, é descrita como ultraconservadora. E não é coincidência que tanto Jair Bolsonaro quanto Donald Trump indicaram juízes evangélicos ou muito religiosos para esses cargos, justamente para agradar esse público que votou massivamente em ambos os candidatos. A base evangélica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é cada vez mais forte e influente nas políticas. No Brasil é uma coisa mais recente, mas nos Estados Unidos isso vem acontecendo desde 1980, mais ou menos. E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, existe uma preocupação crescente do tamanho da influência de religiosos na política. E essa preocupação só aumenta aqui nos Estados Unidos também. Tanto a Suprema Corte americana quanto a brasileira são muito parecidas. A diferença é que na Suprema Corte brasileira existe uma aposentadoria compulsória aos 75 anos, enquanto que nos Estados Unidos eles podem permanecer o quanto quiserem na função. E nos dois países há questionamentos sobre o fato da nomeação ser feita pelo chefe de Estado, que muitos consideram antidemocrático. Existe um caso, agora em julgamento, no tribunal de Maine, o estado de Stephen King, que decidirá se o estado de Maine será responsável por subsidiar educação religiosa. O caso se chama Carson versus Mason. E esse caso pode mudar os precedentes dos Estados Unidos sobre a questão de educação religiosa nas escolas públicas. Lembrando que por educação religiosa entende-se cristianismo pentecostal. Porque se fosse uma aula sobre todas as religiões, ou fazendo um estudo comparativo entre elas, até eu seria a favor e acho que muitos de vocês também. E se você é a favor de educação religiosa dessa forma nas escolas, exaltando uma religião sobre as outras, pense o que você acharia se uma escola pública do Brasil, ou aqui dos Estados Unidos, ensinasse islamismo, ou judaísmo, ou qualquer outra religião. E esse é um dos motivos pelo qual o Estado laico é tão importante, especialmente na educação. Atualmente, a lei americana diz que o Estado decide o que fazer tratando-se de educação religiosa nas escolas públicas e como pagar por ela. O que pode mudar é, nesse caso, o estado do Maine ser obrigado a subsidiar a educação religiosa. Isso pode abrir um precedente importantíssimo, influenciando a educação pública nos Estados Unidos em todos os estados, não só no Maine. E, de acordo com a publicação do jornal Vox, que é uma plataforma mais à esquerda, é sempre importante ressaltar a tendenciosidade de cada veículo ou viés pelo qual ele analisa as notícias, esses juízes conservadores estariam muito inclinados a dizerem sim se esse caso for para a Suprema Corte americana. Mas devemos lembrar que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um estado laico. Inclusive, o primeiro estado laico do mundo, da história do mundo, foram os Estados Unidos. E apesar de serem cristãos, em sua maioria, os pais fundadores dos Estados Unidos entendiam essa importância de separar o Estado da religião, ressaltando que os Estados Unidos sempre foram um país mais religioso e mais puritano do que o Brasil. E assim como os Estados Unidos não têm uma religião oficial, eles também não têm uma língua oficial. Pode ser surpreendente, mas o inglês não é a língua oficial dos Estados Unidos nem nenhuma outra. Considerando esses fatos históricos e dos Estados Unidos ser um país com tradição legalista liberal, ou seja, onde a política é regida pelos limites impostos pela Constituição e através de precedentes jurídicos, é de se surpreender que justamente os conservadores americanos, cuja veneração ao país e seus símbolos é de grande importância para a sua identidade, são os que mais atentam contra uma de suas maiores tradições, a separação do Estado e da Igreja. E esses juízes conservadores da Suprema Corte americana já deixaram entender que essa posição de neutralidade quando se trata de subsidiar a educação é uma forma de discriminação contra quem é religioso. Sim, porque ninguém é mais oprimido que os cristãos. Eu particularmente acho curioso essa propensão de cristãos, especialmente evangélicos, de quererem se fazer de vítima. Eu não sou psicólogo, mas eu acho que isso é um caso clássico de projeção. Pessoal, há uma razão muito clara do porquê separamos religião e Estado. Religião é uma questão pessoal.
Você e eu temos a liberdade de escolher qualquer religião que nos bem entender. E, há quase 250 anos atrás, os pais fundadores dos Estados Unidos, que eram de uma sociedade muito mais conservadora e muito mais religiosa, entenderam isso. Por que nossos governantes atuais não conseguem entender? Portanto, vamos torcer que essa decisão não se concretize e que no Brasil também a gente não siga essa linha de querer misturar religião com política. Meu nome é Bruno, esse é o canal Articulando. Se inscreva, dá um like, comenta e até a próxima.